função exponencial, né? Mas o que é função exponencial? É quando o seu expoente ele muda. Tipo aqui, 4 elevado a x fica 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3, 4 elevado a 4. Então, uma função exponencial é quando o seu expoente está mudando. A base não muda, mas o expoente muda. Mas para a gente aprender função exponencial, a gente precisa saber de algumas regras de potência. Então, nessa aula de hoje, eu vou ensinar vocês as regras da potência. Depois eu vou ensinar como se usa isso. Então, vamos supor, fazer a revisão da potência para vocês. Certo? Então, a primeira coisinha que vocês precisam saber. Por exemplo, aqui 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 não é 5 vezes 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Esse número que está aqui vai dizer quantas vezes a potência vai se repetir. Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. 25. 5 elevado a 2 igual a 25. 5 elevado à terceira. O 5 vai repetir quantas vezes? 3. Muita gente faz 15. Se você fizer isso, está errado. Vai ser 125. Ah, por quê? Porque é 5 vezes 5 vezes 5. E isso dá 125. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo também sabem. O porém é quando acontece fração. Por exemplo, 7 sobre 2 elevado à terceira. Existem dois modos de fazer isso. Que eu falei para a galera ontem. Vocês lembram? Vocês não estavam, mas eu acho que eu falei isso. Modo número 1, faz de uma vez. 7, 2 vezes 7, 2 vezes 7, 2. Repetiu 3 vezes a fração. Multiplica em cima. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, eu acho que dá 343. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse é o modo número 1. Modo número 2. Vou até escrever de novo. Modo número 2. Você separa a fração. Ao invés de fazer a fração de uma vez, você vai fazer 7 elevado à terceira, dividido por 2 na terceira. Você separa. Quando você separa, os parênteses somem. E aí você calcula só em cima e depois calcula só embaixo. Vai dar o mesmo resultado. Professor, qual que eu faço? Pergunta, qual que eu faço? Qual que você faz? Você escolhe. Eu acho melhor fazer esse. Certo? Se você quiser fazer esse, faça. Oi? Aqui? Não. Aliás, tem, mas vira raiz. A pergunta dela é interessante. Mas não é da aula de hoje. Mas a pergunta dela tem como aqui ser uma divisão? Tem. No expoente tem como ser uma divisão? Tem. Só que aí ele vira uma raiz. Certo? Vai virar algo parecido com isso. Mas não é o caso nosso agora, tá? Mas tem como. Uma coisa que eu falei a vocês também. Tudo bem aí, gente? Vocês de casa estão bem também? Tudo bem vocês aí? Uma coisa que eu falei a vocês também é tomar cuidado quando a sua base é negativa. Por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer menos 2 vezes menos 2. Aí aplica a regra de sinal que vocês acabaram de falar para mim. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 é 4. Eu pergunto, vocês entenderam? Professor, e se tiver um dentro do negócio desse? Aqui dentro? Se tiver Uma pergunta, pode falar. Se tiver. É aquele trizinho que tiver dentro também. Os dois, tipo, um fora e um dentro. Olha a pergunta dele. Boa, Zé Meio. Pô, só que aí são perguntas além do que eu estou ensinando, mas eu vou responder. A pergunta dele é boa, gente. A pergunta, se vocês entenderam, eu acho que foi isso que eu entendi. E se tivesse isso? Veja bem, dois casos. Pode acontecer isso, ou pode acontecer isso. Dois casos. Nesse
caso aqui, nesse caso que é o mais comum, esse é o mais comum. Quem está elevado ao quadrado? É o 7 sobre 2. Certo? Quem está elevado à terceira? Tudo isso que está aqui dentro. Então, quando acontecer isso, você faz vezes no expoente. Não sei se dá para pegar isso. Você vai fazer vezes no expoente. Então, você faz 2 vezes 3 aqui. 2 vezes 3 é quanto? 6. Aí você coloca 7 sobre 2, parênteses, elevado a 6. Não tem a ver com a aula de hoje, mas foi respondendo essa pergunta. Olha bem, é o 7 sobre 2 que está elevado ao quadrado. E tudo isso está elevado à terceira. Multiplica o expoente. Depois, como é que vai resolver? 7 sobre 2, vezes 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 7 sobre 2. 6 vezes. E seja feliz. Certo? Se acontecer isso, está aqui, isso está aqui, quem está elevado a 2 aqui dentro? 7. Só o 7. Certo? Aqui é o 7 sobre 2. O parênteses, gente, o parênteses é muito importante. Cuidado com os parênteses. Os parênteses, eles são muito importantes. Se você colocar ele no lugar errado, se você não tem ideia do que está acontecendo, você acaba errando. Aqui os parênteses estavam 7 sobre 2. Aqui o nosso parênteses, né? Está no 7 ao quadrado sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui? A melhor maneira de eu fazer isso é separar, né? Separar 7 sobre 2 elevado à terceira e 2 elevado à terceira. A melhor maneira. Aí aqui eu posso multiplicar o expoente. 2 vezes 3, 6. 7 elevado a 6. E aqui fica 2 à terceira mesmo. Aí você pergunta, poxa, professor, por que aqui está 6 e 3 e aqui está 6 e 6? Porque aqui é a fração inteira que está elevada ao quadrado. Aqui não, é só o 7. Certo? A pergunta dele, se vocês escutaram, qual é a diferença de comparênteses e parênteses? Comparênteses está falando que aqui está elevado. Isso também envolve o sinal, tá? Que eu ia falar agora. Então, o que eu ia falar para vocês agora? Que eu falei ontem. A diferença, não sei se vocês lembram disso. Tem diferença disso? Menos 7 ao quadrado e menos 7 elevado a 2 em si ao quadrado, né? Qual é a diferença desse para esse? Alguém lembra? Se a gente fazer 2 vezes vai dar mais. É o seguinte, a primeira questão vai ficar menos 7 vezes 7. Isso. E a segunda? Menos 7 vezes menos 7. Isso. Olha a diferença. Ainda negativo e outro positivo. Esse vai dar negativo e esse vai dar positivo. Ué, por que, professor? Porque aqui só está elevado a 2 o 7. Aqui está elevado a 2 o menos 7. Certo? Então aqui vai dar menos 49 e aqui vai dar 49. Muito cuidado com isso, beleza? Então, galerinha, valeu. Até mais aí. Valeu.